Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia para o segundo ano. Eu sou o professor Rafael e quero também dar as boas-vindas para o meu colega Andrei, que está nos acompanhando nesta aula. Então, seja bem-vindo também, Andrei. E relembrar você que esta aula vai ficar disponível no repositório. Então, sempre que você precisar utilizar algum material relacionado à habilidade que a gente vai apresentar nessa aula, você pode recorrer a esses materiais, tá? Então, a gente vai deixar disponíveis lá os slides, vamos deixar também disponível o roteiro do professor, que é um material muito importante para a elaboração da aula, né? Tanto aqui no Centro de Mídias como também na escola, e também os slides. Então, todos esses materiais vão estar disponíveis para você, tá? E agora vou te convidar a conhecer o tema da nossa aula de hoje. Então, vamos ver aqui no nosso slide. Hoje a gente vai conversar sobre recursos naturais. Esse material foi elaborado pela professora Karen Alencar e a habilidade que a gente está mobilizando hoje é a EF02-GE13, que trata de identificar os recursos naturais de diferentes lugares e discutir as diferentes formas de sua utilização. Então, pensando em recursos naturais, sobre o que a gente lembra, né? O que a gente pode pensar quando a gente ouve recursos naturais? A gente vai conhecer daqui a pouco um pouquinho melhor alguns deles, mas recursos naturais são aqueles que são recursos da própria natureza, né? Do próprio ambiente, aquele com os quais a gente vive, né? E nós temos também diversas formas, né? Diversas categorias que podemos diferenciar os recursos. E eu vou também apresentar para você. Vamos continuar aqui o nosso material. Nosso objeto do conhecimento trata de tipos de trabalho em lugares e tempos diferentes, e a unidade temática seria o mundo do trabalho. Todas essas informações aí estão no seu currículo em ação, que você também tem disponível aí, né? E o nosso objetivo é reconhecer os recursos naturais e suas respectivas utilizações. Então, seguindo, nós temos aqui primeiro os recursos naturais, né, que estão aparecendo aí na sua tela. Então, qual seria a definição de recursos naturais, né? Seriam aqueles recursos naturais que são de fundamental importância para a sociedade, né? Porém, eles podem se esgotar, né? Daqui a pouco a gente vai comentar um pouco sobre estes elementos, né? Esses recursos naturais que podem se esgotar. Porém, trata-se de elementos, né? Os recursos naturais, eles são elementos que são disponibilizados pela natureza e podem ser utilizados por nós, né? O oráculo está mostrando aí para você as imagens, né? Está focando com mais proximidade para você ver com mais detalhes, né? E aí, você também, a gente pode diferenciar estes recursos por algumas seções, né? Por exemplo, nós temos os recursos naturais biológicos, né? Que são os vegetais, os animais e as florestas. Nós temos os recursos naturais hídricos, que são aqueles que são os lagos, os rios, os mares, os oceanos. Temos os recursos minerais, rocha, areia, carvão. E os recursos naturais energéticos, né? Que são vento, água, luz, tá bom? E aí, então, nós temos aqui na nossa tela alguns dos recursos que são encontrados na natureza e são necessários para a manutenção da vida. Então, são estes: as florestas, o solo, o vento, os animais, os vegetais e a água. Então, nós temos esses 6 recursos naturais que estão aí na nossa natureza, estão disponibilizados para o nosso uso, né? São necessários para a nossa vida, né? E não
se esgotam, né? Eles estão aí, é óbvio que nós precisamos pensar, né, nas nossas florestas e também na nossa água, né, que está acabando, mas nós temos aí esses recursos que são encontrados na natureza e são necessários para a nossa vida. Em seguida, nós temos os recursos naturais que são renováveis. Por que eles são renováveis? Porque eles são inesgotáveis, eles não se cessam, eles possuem capacidade de renovação. Então, quais seriam eles? A água, o vento e a luz. Então, água, vento e luz são os recursos naturais renováveis, né? Então, é importante que a gente reflita que, caso os recursos sejam utilizados e explorados de forma inconsciente e sem os cuidados necessários, a manutenção deles pode acabar, né? Pode acabar a manutenção deles. Então, é muito importante que a gente reflita sobre o nosso uso cotidiano da água, né? A gente sabe que a água pode acabar, pode se esgotar algum dia, né? Nós temos também o vento e também a luz. Então, estes são os recursos naturais renováveis, tá? Aqueles que possuem capacidade de renovação. Em seguida, nós temos os recursos que não são renováveis. O que são os recursos que não são renováveis? Eles não têm capacidade de se renovarem. Eles podem se esgotar, né? Então, vamos ver quais são os exemplos que eu tenho aqui para te mostrar sobre, dos recursos naturais não renováveis. Vou pedir também para o oráculo focalizar aqui a imagem com mais detalhes para você ver. Ali nós temos o petróleo, nós temos o carvão também, né? Que são todos recursos não renováveis, né? Eles não têm a capacidade de se renovarem. Eles podem se acabar. Então, quais seriam eles? O alumínio, o ferro, o petróleo, o ouro e o carvão mineral. Então, todos esses recursos não são renováveis, né? Eles não têm capacidade de se renovarem. Eles podem se esgotar, tá bom? E aí, seguindo o nosso material aqui, a gente vai pensar, então, como que a gente utiliza, né, esses recursos naturais. Ó, nós podemos ver aqui a água,